A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 15 e versículo de número 21 ao 28, que vai nos dizer assim: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. A mulher cananeia, ela saiu da sua casa com um objetivo: buscar a libertação da sua filha. Aquela mulher não voltaria para casa sem a resposta que ela saiu para buscar naquele que podia resolver a situação dela. E hoje Deus diz para você: eu posso resolver a sua situação. Seja uma pessoa que tem objetivo, seja uma pessoa que tem foco, seja uma pessoa que não desiste com facilidade. Muitas vezes, durante a nossa caminhada, Deus vai colocar muitas vezes em prova a nossa fé, para ver se nós vamos perseverar, para ver se nós vamos insistir, ou para ver se nós vamos desistir do que estamos buscando. O Senhor hoje deixa de maneira muito clara para você nesta palavra uma lição. Seja como a cananeia, que não desiste com facilidade, mesmo vivendo tempos, dias adversos, tempos contrários, adversidades e nãos durante a sua caminhada. Essa mulher, irmãos, ela havia deixado a sua filha em casa horrivelmente endemoniada. Ela já não aguentava mais o que ela estava enfrentando. E tem pessoas que entraram aqui exatamente assim: irmã, eu estou vivendo fases na minha vida que eu já não estou mais aguentando, porém tudo é contrário. Eu tenho buscado uma resposta, não é por falta de busca. Eu tenho me posicionado, licando, oreis, decando, oramanto, derrasto, mas eu não estou vendo uma saída. Aí o Senhor diz para você: toma o exemplo da cananeia, uma mulher persistente, uma mulher perseverante, mesmo quando tudo pareceu contrário. Ela apresentou o problema dela para Jesus como você apresentou. Você tem apresentado o seu problema para Jesus, mas Jesus parece que não está te vendo. Na sua mente parece que Jesus, irmãos, não vai muitas vezes resolver o seu problema, a sua situação. Porém, Deus está dizendo: eu sou Deus que permito você ser provado, você ser provada, para ver a sua perseverança, para ver se você vai crer na minha palavra, crer na minha cura, na minha libertação, na minha restauração, ou se você vai desistir no meio do caminho. Essa mulher saiu de casa determinada, ela já não aguentava mais o impossível, a luta, a adversidade, a dor, o sofrimento que ela estava enfrentando, porque era impossível o que estava acontecendo, irmãos, a história dela mesma resolver. Porque a filha dela estava endemoniada. Então ela não teria probabilidade, irmãos, de resolver o problema. E você sabe que tem problemas na sua vida que não tem como você resolver. Não tem a possibilidade de você fazer o impossível acontecer. Só que você tem buscado e não tem visto saída. Você tem buscado e não tem visto resposta. Essa mulher clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas a Bíblia diz que ela estava clamando. Jesus, porém, irmãos, não respondeu a esta mulher com palavra. Então a mulher vinha gritando desesperada. A mulher estava buscando pelo milagre dela, foi até Jesus.
Mas Jesus não respondeu. Quantas pessoas têm buscado aqui, mas não tem visto uma resposta de Jesus? Aí você diz: irmã, o céu tá de bronze. Irmã, eu oro, já fiz jejum, já fiz campanha, aracandoreis de candarasto, já busquei. E realmente estava pensando em desistir, estava pensando em parar por não ver uma saída. A cananeia também não estava vendo uma saída. A cananeia também não estava vendo uma solução. Deira mando candarasto candaraia. Só que essa mulher nos ensina uma grande lição, a perseverança. Enquanto Jesus não responde, eu continuo clamando. Assim diz o Senhor para você. Irmã, não estou vendo resposta. Faça como a cananeia, continue clamando, continue suplicando, porque vai ter milagre. Ela determinou, irmãos, de candará, que aquela libertação ia chegar para a filha dela. E tem momentos na minha e na sua vida, irmãos, que a gente precisa determinar algumas coisas, porque se a gente não determinar, o milagre não acontece. Se a gente não tiver um foco, não tem como acontecer um milagre. Porque muitas vezes tudo vai parecer adverso. Porque muitas vezes tudo vai ser contrário. Mas por intermédio dessa palavra, Deus diz para você: você não anda por vista. Você não anda segundo o que os teus olhos contemplam. Mesmo que tudo pareça perdido e seja contrário, lembre-se, você anda por fé. Você tem que crer no que Deus falou. Você tem que crer no que Deus pode fazer. Você tem que crer que Deus é o Deus do impossível, que você tem batido na porta certa. A cananeia tinha uma certeza: eu estou batendo na porta certa, eu sei que ele vai fazer. Eu sei que ele pode. Porque a fama de Jesus, irmãos, ela estava correndo. Jesus estava curando muita gente. Jesus estava libertando muita gente. Então muitas pessoas estavam falando a respeito de Jesus. E a cananeia, de ouvir ali falar do Senhor, ela teve no seu coração uma fé. Porque essa mulher, apesar de ser uma gentia, ela tinha fé. O Senhor hoje diz para você: a sua fé vai fazer toda a diferença. A sua perseverança vai fazer toda a diferença. Jesus não respondeu essa mulher com palavra. Não foi logo que ela teve resposta. E o Senhor está dizendo: não é porque você não recebeu a resposta logo que você vai desistir. Não é porque você não recebeu a resposta logo que você vai retroceder. Não é porque você não recebeu a resposta logo que você vai parar de clamar. Não pare. Declare comigo: eu não vou parar de clamar até meu milagre chegar. Eu não vou parar de clamar até o meu milagre chegar. Aquela mulher decidiu, irmãos, que o milagre ia chegar na casa dela. Muitas vezes Deus, ele vai fazer um milagre acontecer na nossa história, mas a decisão é nossa. Nós é que temos que decidir, e candoramante o candaraia, que vamos viver milagres. Nós é que temos que decidir que Deus vai mudar a nossa vida. Decida. Decida não abrir mão. Decida buscar até o seu milagre acontecer. A decisão é sua, a decisão foi dela. Jesus não respondeu a ela com palavras. E os discípulos, aproximando-se de Jesus, disse: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Até os discípulos, irmãos, prestaram atenção no clamor, enquanto Jesus estava em silêncio. Tem horas que as pessoas que estão ao redor vão ver você clamando. Vai parecer até que não vai surtir efeito, mas o Senhor está dizendo: vai surtir efeito. Seja perseverante, seja persistente. Jesus ainda dá uma resposta dura. Versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tem gente, irmãos, que ao ouvir uma resposta dessa, daria as costas e ir embora. E desistiria do milagre. Mas essa mulher fez diferente. Não desista do seu milagre. Mesmo que pareça que Jesus está sendo duro com você, está demorando. Tem gente que tem até pensado que é um castigo. Meu Deus, será que ele está me castigando? O que foi que eu fiz? E o Senhor está dizendo: estou te ensinando a ter perseverança. Estou te ensinando a correr atrás do seu milagre. Quem sabia o sofrimento daquela mulher era ela. Quem precisava do milagre era Jesus ou era ela? Era ela. Então ela que tinha que correr atrás. E tem momentos na nossa vida que é assim. Somos nós que precisamos do milagre, então somos nós que temos que correr atrás. Somos nós que temos que fazer a nossa parte para que o Senhor faça parte dele. Aleluia.
No versículo de número 25 vai nos dizer assim: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Essa mulher adora Jesus, mesmo, irmãos, não tendo a palavra direta dele. Mesmo Jesus respondendo aos discípulos com não fui enviado senão aos de Israel. Esta mulher, irmãos, ela era uma gentia. E ela poderia ter se chateado com Jesus, ter ido embora, mas ela continuou perseverando e ainda adorou. Irmã, não estou recebendo resposta. Eu estou orando por uma causa, eu sei que Deus está falando comigo, porque eu tenho buscado, parece que o céu está de bronze. Hoje Deus está te entregando uma estratégia, adore. Essa mulher, ela começou a adorar. Quando você adora, meu irmão e minha irmã, os caminhos para o seu milagre se abrem. Ela vinha clamando. Jesus não responde, mas a Bíblia nos diz, irmãos, que ela começa a adorar, e ela diz: Senhor, socorre-me. Ela suplica pelo socorro de Jesus. Minha irmã e meu irmão, não desista de orar, mas suplique, peça, clame pelo socorro de Jesus, porque Ele tem para a sua vida a solução, Ele tem para a sua vida a resposta. Declare comigo: eu vou clamar e Jesus vai trazer para a minha vida a resposta. Eu vou clamar e Jesus vai trazer para a minha vida resposta. Só que, irmãos, a resposta de Jesus aqui para ela, quando ela adora e quando ela pede socorro, foi uma resposta também dura. No versículo 26, vai nos dizer assim: então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela poderia tomar isso como um insulto, porque ela era uma gentia, ela não era uma israelita. Então ela poderia muito bem olhar e dizer assim: ó, ele está dizendo o quê? Que eu sou cão? Que a minha filha é como um cão? Cão era insulto, irmãos. Antigamente, os cães, eles não eram bem vistos como são hoje. Eram animais selvagens. Não eram animais domésticos. Mas a Bíblia vai nos dizer que ao ouvir essas palavras, mesmo sendo palavras duras e dolorosas, essa mulher era perseverante. Você está vendo aqui, irmãos? O quanto a perseverança ela faz. Irmãos, a perseverança ela muda a história, ela muda o cenário, ela faz a diferença. E Deus está dizendo: toda perseverança, meu filho, toda perseverança, minha filha, que você tiver na minha presença, vale a pena. Vale a pena investir, vale a pena insistir, vale a pena continuar. Vale a pena continuar orando e buscando, porque o seu milagre vai acontecer. Eu sei que eu estou pregando para pessoas, irmãos, que estão pensando que não está valendo a pena orar, que não está valendo a pena buscar, que não está valendo a pena investir. Mas por intermédio desta palavra, Deus diz para você: vale a pena sim, porque eu sou Deus de resultados. Vale a pena sim, porque eu sou Deus de respostas. Vale a pena sim, porque eu faço o impossível acontecer na vida daqueles que insistem. Jesus, irmãos, quando ele diz isso para esta mulher, ela responde: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Nem que sejam as migalhas, Senhor, mas eu sei que o que vem de ti é grandioso. Não precisa ser o pão inteiro, não. Eu quero a migalha. Aquela mulher estava tão desesperada por uma resposta. Não deixe. Assim diz o Senhor: a resposta que você tem buscado ser lançada fora. Mas insista, persista, não desista. Aquela mulher disse: eu preciso da minha história mudada. Eu saí de casa com a convicção que a minha filha ia ser liberta. Eu quero nem que seja migalha. Porque ela sabia que a migalha, irmãos, de Jesus era o suficiente, mais do que suficiente, para a libertação da filha dela. Essa mulher, ela age com tanta humildade, com tanta perseverança, que chega a ser plausível. E tem gente que está me ouvindo agora, irmãos, que Deus está dizendo: tenha perseverança. Tenha certeza que eu vou mudar a sua história. É lindo, irmão, sabe o que é a confiança dela no Senhor? É lindo a certeza que ela tem do milagre. Eu quero nem que seja migalha, porque ela tinha fé. No coração dela, ela sabia: Jesus pode mudar a história da minha filha. Jesus pode mudar. Coloque isso na tábua do seu coração e na sua mente.
Ele pode mudar o seu casamento, ele pode mudar seu ministério, ele pode mudar a sua saúde, ele pode transformar tudo. Ele pode trazer a mudança, só que você tem que crer. Você observa que primeiramente ela incutiu isso dentro dela. Primeiramente, ela acendeu a fé dela, ela perseverou, ela creu. Porque se ela não tivesse fé, irmãos, no primeiro não que ela recebeu, ela desistiria. Porém, a fé dessa mulher não deixou ela desistir. Nós precisamos ter fé para perseverarmos, mesmo quando tudo parecer contrário, mesmo quando tudo parecer perdido, mesmo quando tudo parecer adverso. É por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. E quando olhamos para a história da Cananeia, nós vemos que a fé dela foi que transformou a história dela. A certeza de que Jesus faria algo, nós precisamos ter a certeza dentro de nós. Por mais que o cenário seja impossível, nós precisamos ter a convicção, a persistência, a perseverança de que o Senhor vai fazer o impossível acontecer na nossa história. Jesus disse aqui: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Jesus enfatiza, irmãos, logo após aquela prova que aquela mulher passou. Logo após aquele teste de perseverança, a Bíblia vai nos dizer que Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Ou seja, você vai receber o milagre como você veio buscar. Decandarás tu candarai, porque ela não desistiu. Porque ela perseverou. Desde aquele momento sua filha ficou sã. Ficou sã porque a mãe não desistiu. Ficou sã porque a mãe tinha certeza do que queria. Ficou sã porque a mãe era uma mulher perseverante. Se você quer ver mudança, se você quer ver transformação, se você quer viver milagre, você não pode desistir, mesmo que o céu esteja de bronze, mesmo que a resposta não tenha chegado. A ordem de Deus para você hoje é: continue insistindo, porque você vai ver a resposta chegar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos orar por você. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, amado e querido Pai, aqui estamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra, te agradecermos, Pai, porque o Senhor é o Deus que fala, confirma e testifica. E eu tenho certeza, Pai, que o Senhor é o Deus que traz a testificação para o teu povo. E esta resposta, esta palavra é uma testificação de Candoramanda Candará, é uma certeza de que os teus filhos não podem parar, não podem desistir, mesmo que a resposta ainda não tenha chegado, mesmo que pareça que o céu está de bronze, mesmo que pareça, humanamente falando, que o Senhor não está os contemplando, não está os vendo, eles têm que continuar insistindo como esta mulher, e a resposta vai chegar, Senhor. Só aquela mulher sabia o nível de sofrimento que ela estava, o nível de angústia. Só os seus filhos sabem, Senhor, o quanto tem sido difícil para eles, e por isso eles têm buscado uma resposta, e por isso eles têm pedido sinais, e por isso eles têm buscado milagres, Senhor. E eu creio que o Senhor é o Deus do impossível, e é por isso que o Senhor está dizendo: não desista, não retroceda, não abra mão, porque eu sou Deus de resposta. Oh Deus, obrigada, porque os teus filhos não vão desistir, mas vão buscar como a Cananeia, vão se humilhar na tua presença, vão te adorar, e o milagre vai chegar, Pai, e aquilo que eles estão buscando vai acontecer, e o teu nome será glorificado de maneira especial na história deles. A ordem do Senhor é: continue, não pare, não desista, porque vai ter milagre. Se essa mulher parasse, ela viveria, Senhor, um cenário de dor e sofrimento até o fim dos seus dias, mas porque ela perseverou e não desistiu, ela viveu o milagre dela, e o nome do Senhor foi glorificado na casa dela, e assim será na vida dos teus filhos, que vão perseverar e não vão desistir. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai,
Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui, meu Pai, nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome pedido seja vistado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Senhor, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade, o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo, que eu te peço, te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus hoje diz para você, seja como a mulher cananeia, não desista do seu milagre, porque certamente Deus vai trazer resposta para a sua vida. Em nome do Senhor será glorificado. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.